Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Hoje a gente está num ambiente totalmente diferente do estúdio. A nossa primeira experiência aqui está sendo muito legal, diga-se de passagem. A gente está aqui hoje no decorado do Sensia, o Sensia Ponta Negra. Esse é o decorado que a gente está, então vocês vão conseguir aí, durante a gravação, perceber alguns detalhes do decorado, tá? Eu estou aqui hoje com o meu parceiro, Saulo, especialista da Sensia, responsável aqui pela área de vendas. Também especialista em mercado financeiro e imobiliário, não é isso, Saulo? Especialista em investimento imobiliário também. Perfeito. O Saulo tem um pouco mais de 6 anos já de experiência nesse mercado. Vai nos ajudar aí a bater esse papo com vocês hoje. Já ia me esquecendo, só para variar, né? Já acompanha o canal? Já está inscrito? Ok. Se não tiver inscrito, se inscreve, compartilha com seus amigos, ajuda o canal a crescer. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. E qualquer dúvida que a gente venha a não sanar nesse papo, deixa nos comentários, vai estar o WhatsApp também aí no link, é só chamar que a gente vai ter o maior prazer em te atender, beleza? Saulo, muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite, essa estrutura montada aqui hoje, totalmente diferenciada com o nosso parceiro aí do estúdio, né? E hoje o nosso papo, meu amigo, é para falar sobre Sensia, para falar sobre mercado imobiliário, para a gente falar sobre questão de investimento, que é algo que você conhece, sabe, nos dá uma aula, por assim dizer. Então te apresenta, deixa o teu arroba aí para a gente, pessoal, depois te seguir e a gente vai começar esse papo hoje. Show. Então, cara, eu não costumo. Hoje eu não tô com tanta movimentação nas minhas redes sociais, mas eu tô usando de forma educativa para o corretor. Certo. Querendo ou não, hoje o meu cliente é o corretor, né? Então eu busco nesse meu Instagram colocar alguns indexadores de mercado, algumas dicas de persuasão para atendimento de cliente. Mas voltando um pouco à minha apresentação. Então, eu me Certo. chamo Saulo Henrique, tenho 27 anos, atuando no mercado aí desde 2017. Em 2021, mais especificamente, como especialista de investimento imobiliário, né? Não é só uma apresentação, eu fui atrás de conhecer, de saber um pouco mais Não sobre é só um isso. título que tu adotou, tu Não, realmente sabe. eu fui buscar um pouco mais, aprender sobre isso, né? Justamente vendo que existe uma lacuna muito grande aí Sim, de sim. atendimento, principalmente no Amazonas, para o cliente investidor. A gente tem um corretor pessoal, que é aquele cara que vai falar, é ótimo para investimento. Mas se o cliente perguntar sobre indexador, sobre Rentabilidade, rentabilidade, certo. sobre ROI, ou dificilmente Não é todo corretor que não sabe é todo explicar. corretor que vai saber explicar, mas assim, Correto. nós temos ótimos profissionais no mercado. Sim, sim. Eu aqui, a principal experiência que a ciência está me proporcionando é conhecer muitas pessoas. E aí Imagino. conhecendo pessoas assim que falam sobre investimento, falam muito bem sobre investimento, atendem muito bem o cliente, pessoa física mesmo, aquele cara que ele vai comprar para ele. Às vezes ele até fala que ele vai investir, mas acaba que é para ele, para o filho dele, daqui Sim, sim. no futuro, né? A noção de investimento é diferente do investidor que é só por questão financeira, né? Isso. E aí hoje estou aqui também como especialista de canais da Ascenso Incorporadora, sou também especialista de produto, e o meu objetivo aqui é facilitar a vida do corretor na hora do atendimento, né. Certo. Aqui nós temos um roteiro de atendimento que a gente obedece dentro da loja, para que o cliente tenha uma experiência completa de atendimento e ele saia daqui com todas as dúvidas sanadas, tanto de quem é a marca, quanto de quais são os produtos Do que a produto gente em si. dos produtos que a gente incorpora, da nossa estrutura, de todos os detalhes dos produtos, conhecer decorado, toda essa experiência, sair daqui com preço na mão. O meu trabalho é fazer o cliente, o seu cliente, Sim, sair daqui sem dúvidas. certo. E mesmo assim, às vezes, tem uma dúvida que Tem fica, uma dúvida você ou outra. retorna e É, responde, né? isso. Beleza. A gente está no decorado, como eu falei no início, né? E diga-se de passagem, é um decorado muito bonito. Decorado tem essa função, né, Saulo? A É um gente chegar decorado e matador, cara. a gente se apaixonar e caramba, eu quero, né? É, O cliente geralmente quando entra aqui se interessa em comprar o isso. produto, né? Uhum. E aí eu te pergunto, a Sensia em si, já que você também é especialista em Sensia, surgiu tem quanto tempo? Qual é a proposta para o mercado imobiliário da Sensia? Uhum, perfeito. Ótima pergunta, cara. A Ciência ela tem 1 ano de Manaus. E Certo? aí, quando a Ciência chegou aqui em Manaus, a gente foi brifado em relação à ideia do que a marca viria para solucionar. E aí a gente houve um entendimento de alguém dentro do grupo que não era interessante vincular a Ciência e MRV, e Grupo MRV. Certo. Então, Embora faça parte do grupo. quando a Ciência chegou em Manaus,
ela era uma... Você imagina, você está comprando um imóvel de uma marca que tem 1 ano dentro da cidade e tem 3 anos de existência. É. Tem Tem as devidas restrições que a gente fica ali. O para o mercado público não. manauara, Sim, que já desconfiado, veio né? de experiências horríveis Uhum. aí no mercado, isso foi um pouco, não foi tão bem aceito. Foi um desafio a mais para Foi um vocês. desafio. E aí a gente entendeu que existia uma necessidade, principalmente para o nosso cliente investidor, de transmitir essa qualidade, de transmitir essa segurança que é investir nos nossos produtos. Então a gente entendeu que o Grupo MRV, ele é a base onde a gente solidifica o nosso produto, né? É o carro-chefe, por exemplo, da marca. Explicando um pouco sobre o que é o Grupo MRV. O Grupo MRV é diferente da MRV Construtora. Sim, são várias São empresas, né? duas coisas diferentes. Sim. Então, o Grupo MRV ele é uma holding que tem 5 empresas dentro dessa holding. E as 5 são focadas em soluções habitacionais. Então, hoje, a Essência, que é o melhor, né? Que é o meu produto. É o melhor. Modéstia à parte é o Modéstia à melhor. parte é o Tá, melhor. Não é que a gente vai. está dando decorado, não, mas é o melhor. A Essência veio focada em trazer solução para o mercado de médio e alto padrão, né? Então, Certo. são sempre imóveis de médio e alto padrão, muito bem localizados, com acabamento de nível premium. E aí eu tenho a MRV Construtora, que constrói os empreendimentos de entrada, né? Que aí eu tenho empreendimentos que são um pouco menores, acabamento diferente do Sensia, não são Uhum, inferiores, sim. mas são diferentes do Sensia. Eu tenho a Urba, que é uma empresa que administra loteamentos, então eu entrego para o cliente final aí um condomínio horizontal, seja de Certo. casas ou de lotes. Ainda não chegou em Manaus, a Urba. Isso, a partir daqui Tá. ainda não tem em Manaus. Certo. Tá? Então eu tenho a Lugo também, que é uma ótima solução, inclusive, que veio aí para bater de frente com o Airbnb, porque é uma plataforma que constrói especificamente para Para aluguel. aluguel. Então eu construo um condomínio completo, como um MRV Voltado só completo, para locação. voltado só para locação. E aí, em alguns estados, a gente tem até algumas soluções do tipo, o cliente mora 1 ano num Lugo e ele pode usar aquele recurso para ter um desconto na entrada dele de um MRV, por exemplo. Vai comprar algum produto do Isso. grupo, ele vai ter um É desconto como se ali. fosse, como se a gente estivesse proporcionando uma imersão para esse cara, né? Sim, legal, legal a E ideia. aí nós temos agora, mais recentemente, a evolução de uma das nossas empresas, que virou a Resia, que é como se fosse a Lugo nos Estados Unidos. Então já está Então, internacionalizado o negócio. hoje, o Grupo MRV, além de ele ser a maior construtora da América Latina, Sim. né? Isso não é o que estou falando, Sim, é um sim. reconhecimento. Da marca, né? Nós somos uma empresa multinacional. O que isso significa para o meu cliente? Né? Porque para nós, corretores, significa 5 formas de ganhar dinheiro. Né? Mas para o cliente final, acho que a palavra-chave é a que você já citou, que é a segurança, né? Que é que todo cliente procura, principalmente falando do investidor, né? Ele Credibilidade, cara. não quer dar ponto sem nó, né? Correr o risco. Credibilidade. Sim. E hoje nós somos aí uma das poucas empresas listadas no novo mercado da B3, e isso imputa para a gente muitas responsabilidades em relação ao tratamento do nosso cliente. Né? Então a gente tem que ter um baixo índice de demanda jurídica relacionada à empresa. Certo. Então a gente precisa ter um baixo índice de reclame aqui também. E aí o pessoal acha que isso não é importante, mas isso é muito importante. Tem metas em todos esses âmbitos aí para não perder esse... Para a gente não perder essa posição e para a gente não perder investimento do nosso principal captador provedor de fonte, que é o nosso investidor. Né? Hoje nós somos uma empresa listada na Bolsa também. Então, se você for procurar aí, a MRV deve estar valendo R$27. Posso comprar ação e Você ser pode comprar sócio. ação, você pode ser sócio da MRV. Acho que ela é restrita para investidores profissionais, mas ainda assim você pode ir lá e investir na MRV. Então, a gente se preocupa em ter um fund grande o suficiente para assegurar os nossos produtos. Né? E seguir, caso não houvesse, inclusive, contrato ou não houvesse sociedade com um banco, por exemplo. Uhum. Aí, voltando aqui para a questão de investimento, para a questão de produtos. Hoje, nesse 1 ano de Manaus, a Sensia tem quantos produtos lançados, quantos produtos na gaveta ou quantos produtos já em andamento no sistema de venda de vocês? Cara, hoje nós temos em Manaus 2 produtos lançados e uma esteira com mais um produto para o ano que vem. Então, hoje nós temos a Essência Ponta Negra, na região do Alphaville ali, bem atrás do Vitória, daquele novo Vitória que tem ali na Ponta Negra. Veneza, perdão. Veneza. O Vitória já gostou da Não propaganda. é porque abriu um Vitória um pouco mais lá
lá Mais onde era pra o dentro da Expresso estrada do Tarumã. turismo. Isso, Nem eu sabia. Olha que eu passo isso. ali direto, não prestei E aí a atenção. gente precisa estar de olho nesse Sim, ali crescimento a área tá. econômico da região, porque Sim, isso influencia na valorização do nosso produto. com certeza. Então eu tenho hoje lá o Veneza, fica bem atrás de Veneza, Por trás, inclusive. na rua por Isso, trás, bem né? atrás de Veneza. Tá. E tenho também o Sem Salavi, que fica na Constantino Neri, ali entre a panificadora Cíntia e o posto BR, Bem localizado pra bem caramba. localizado. E assim, na nossa projeção desses produtos, cada um deles tem uma função específica em um momento definido na vida do cliente. Tá. Né? O Ciência Ponta Negra ele vem para trazer uma qualidade de vida maior relacionada ao convívio no meio ambiente, Sim. né? Um contato com o meio ambiente, e o Ciência Lavi vem para trazer uma comodidade maior para esse cliente morando numa região mais central da cidade. Então, se eu fosse definir cada um produto, seria versatilidade para o Ciência Lavi e bem-estar para o Ciência Ponta Negra. Show. Gostei das palavras. Vou adotar isso aí, hein, cara. Cara, Quando eu eu uso for na oferecer, né? apresentação. Eu uso na apresentação. Versatilidade pro Lavi e Qualidade de qualidade de vida vida pro para Ponta o Negra. Ponta Negra. Qualidade de vida porque você tá pertinho ali da orla, né? Tudo em torno que está sendo construído ali, né? Também Isso, cara. academia, supermercado que você já citou, tudo pertinho. Você literalmente vai caminhando e sai, desliga um pouquinho do barulho da cidade, Uhum. natureza, né? E o Lavi pela versatilidade justamente da logística, né? Você tá no centro da cidade, aqui Sim. na Chapada, né? O bairro é Chapada ali, né? Onde Isso, vai ficar a Chapada. Uhum. localização. Mas aí e também o que eu gostei do produto, me corrija se eu estiver errado, ele já vem dentro de uma altura, agora que é autorizada pela prefeitura, que é o plano Novo piloto, né? plano diretor. Plano diretor, que é de 20 andares, né? O 20 produto. pavimentos, isso. E aí é um negócio imponente. Eu vi o projeto de vocês, Cara. está muito bonito, eu gostei muito. Eu fui pro lançamento e me apaixonei pelo projeto. Você imagina, não tem lançamento na Constantino Neri já Pois fazem é, 18 anos no mínimo. caramba. Né? Nessa época o plano diretor eram 12 andares. Que eu acho que é o Parque dos Ingleses ou o Bosque dos Ingleses, Isso, e aí né? teve o Maria da Fé que furou aí, colocou um Sim, pouquinho mais de andares, mas ainda assim baixo, 16 andares até no máximo, se eu não me engano. E a gente, a gente vem já dentro do novo plano diretor com 20 pavimentos. Então, querendo ou não, quando a estiver pessoa pronto dobrar na ali. Constantino Nery, ela Não, já vai ver o Lavi de longe, já vai ser um marco ali vai ser um naquela ponto de região. referência, né? Vai ser um ponto de referência. Pô, vamos se Sim. encontrar na frente do Lavi. Não vai ser. E a local e aqui essa região, a gente embora esteja falando de versatilidade para quem quer morar, eu acredito que também, me corrija se eu estiver errado, fez muito sucesso para investidor, não fez? Fez, cara. Nós Pô, tivemos um evento, fizemos o lançamento para o mercado dia 3, certo. e no dia 17 nós abrimos venda. No dia 17 foram 3 horas de evento, nós fizemos 35 vendas nessas 3 horas de evento. A sua, inclusive. Foi mal aí, pessoal. Mas realmente eu estava aqui e foi bem movimentado, né? E, inclusive a tabela investidor. E aí eu Isso. queria que tu explicasse isso para o mercado, trazendo aí de novo para a questão financeira, ô Saulo. Qual a diferença de tabela investidor, né? Como é que eu compro? Eu sou investidor, eu quero investir no mercado imobiliário. Qual a vantagem e a diferença dessa tabela que a Ciência tem, tá? E eu não sou investidor, mas eu quero morar Uhum. em uma dessas regiões. Eu quero morar na Ponta Negra e eu quero morar na Constantino Neri, mas eu quero hoje fugir do banco, quero fugir do financiamento bancário. Show. Qual a diferença dessas duas condições que a Ciência, que você falou das construtoras de Uhum. uma maneira geral, mas trazendo aqui para o teu produto, qual a diferença que tem de um para outro? Cara, assim, primeiro referenciando que essa proposta ela surgiu, como uma medida para a gente conseguir reter um público que estava fugindo da gente, Certo. né. A gente, eu digo Tava como escapulindo pelos o dedos ali. mercado em geral. A Sim, gente sim. percebeu um crescimento ali na demanda de contratos de gaveta, que era o pessoal conseguindo comprar direto com o vendedor, Com o com um proprietário fazendo um parcelamento de 12 vezes, contratinho ali no 18, cartório. 20 vezes, Uhum. um contratozinho no cartório. E a gente pensou por que essa demanda não podia estar virada para o nosso lado, para o mundo dos empreendimentos. É. E aí foi com essa necessidade que surgiu as tabelas de investidor e as tabelas diretas com a compra direta com a construtora. E lógico, a empresa precisa ter uma administração de riscos muito bem calculada para conseguir fazer isso. Então, geralmente são construtoras com um porte maior que conseguem fazer isso sem assumir um risco muito grande dentro da operação. E aí essa solução nasceu na possibilidade de a gente dar para esse cliente a chance de não precisar levar a compra dele para um financiamento bancário.
Nós estamos vindo aí de uma alta de juros Sim, enorme, né? Principalmente no mercado imobiliário, aí crédito imobiliário cresceu de uma forma, chegamos aí a 12% ao ao ano de ano, né? juros. O que ainda é baixo para o mercado de banco, de empréstimo, na frente de empréstimo, né? Sim. Mas mesmo assim Mesmo faz assim, uma diferença no bolso, né? mas isso aí já tá se Claro. resolvendo aos poucos, né? Aham. Então surgiu nessa época que a gente precisava ter uma solução para ter uma atração desse cliente de Sim, volta para sim. nossa carteira. E aí a gente, aqui no grupo MRV, né, as empresas do grupo MRV, nós adotamos a tabela Flex. Ela é uma tabela que o cliente tem a possibilidade de parcelar o valor do imóvel dele em 144 parcelas, levando em consideração o período de obra e pós-obra. Então, são 12 anos, né? Ele dá uma Certo. entrada mínima de 5% e ele parcela o restante em 12 anos, pagando aí uma parte no período de obra e E o uma outra restante quando ele parte, receber o uma imóvel. parte menor no período de obra e uma parte maior no período de pós-obra. Certo. Então, parcelas de pós-obra que o cara tá pagando tipo R$ 2.500 depois de morando no empreendimento que o aluguel é R$ 7.500, R$ 8.000, entendeu? Entendi. Então, Mas nessa tabela direta, só para deixar claro, nessa Flex, né, de isso. 144, ela serve para todos os produtos, para o Sense e para o MRV? Serve para todos os Para o produtos. Sense também, no caso, para o Isso. Lavi e para o Ponta Os dois Negra. produtos da Sense. Inclusive, é um dado importante que nós fizemos 55 vendas mês passado. Certo. 55 vendas, 50 foram flex. Foram só 5 que Foram foram flex, via banco. isso. A Diferença gente, a gente tá, comportamental gigante, isso, e a né? gente tá começando a ver hoje o termômetro expandindo um pouquinho lá pro lado do associativo, Uhum. por conta das notícias da redução dos juros, Certo. né? Mas Os ainda assim, sinais positivos de que vai baixar e o pessoal o flex é uma ótima opção, né? predominante na nossa operação, porque principalmente para quem vai, o flex 144, por exemplo, principalmente para quem vai comprar para morar. O cara aqui tá muito mais rápido, Sim, sim, né? ele E já aí tira da cabeça dele 30 anos. Pô, vou ficar pagando 30 anos, isso aí pro já dá um... investidor isso é melhor ainda. O cara aqui tá muito mais rápido e a rentabilidade dele começa a vir muito mais rápido. É o que a gente chama de ROI, né? O retorno sobre investimento. Certo. Começa a vir de forma acelerada para ele porque ele já quitou a unidade. O Lavi, por exemplo. Eu tenho parcela de Lavi no pós-obra que fica R$ 2.300. Um Eu exemplo. recebi o imóvel, já Recebeu o vou imóvel, tá com ele na tá o mão, imóvel na mão, continuo botou para pagando alugar, tá 2.500. pagando 2.500, por exemplo. Mas o Lavi é um empreendimento que a gente prevê um aluguel de Já ia R$ 4.500. te falar, 2.500 hoje, no preço de hoje, né? Mas quando eu Não, receber, 2.500 a parcela. certo. Ela vai estar pagando Não, eu tô 2.500 de falando para parcela. alugar esse empreendimento lá na frente, você já calcula que o aluguel vai estar nessa faixa Pelo aí de uns menos uns 4.000 R$ reais. 4.500, ainda ali com modulados e Sim, ajuda a dar ar-condicionado. uma incrementada no Né? Então, imóvel, esse né? cara com um valor de uma parcela dele, ele paga quase duas parcelas aí. O valor de um aluguel, ele paga quase duas Entendi. parcelas aí Do do pós-obra. financiamento dele. Então, o que a gente está enxergando? O que está acontecendo com isso? A gente tá tendo uma crescente do novo investidor. É o Sim. cara que é funcionário público, ganha lá seus 20.000, 25.000, 15.000 Uma, reais por uma mês. empresa pequena, Ou o dono de empreendedor. uma empresa pequena, tem essa média de Sim, rentabilidade sim. aí. E o cara não, para ele faz sentido ele pegar um quarto dessa renda dele e aportar num imóvel e ter uma rentabilidade futura. Ele não vai morar, Sim, dificilmente ele vai sim. morar. Ele tá comprando com esse Esse objetivo, cara já né? tem um apartamento Ele dele, já né? mora no Ele imóvel já dele. mora no imóvel dele e tá pensando aí no investimento a longo prazo para ele, de uma forma muito mais segura, né? Cara, sensacional esses números, porque se você pensar que você, antes da obra, eu paguei aí uma média de 45, 50%, vamos dizer que eu paguei a metade do valor, Uhum. né? Aí eu vou pagar a outra metade com o aluguel e todo mês ainda entra uma grana no meu caixa. Todo mês ainda entra uma grana. Sensacional, muito bom. E aí, isso a gente tá falando da tabela direta. Isso. E tem aquela bonita que não tem correção nenhuma, que é a tabela investidor. Cara, e eu vou te falar. Tu imagina que uma parcela de uma tabela investidor é entre 20 e 30 mil reais. É. É a média. Uhum. E eu tive dessas 48 vendas de Lavi, impressionantes 20 vendas em no máximo 18 parcelas. Então, a gente tem um potencial de mercado muito grande aqui em Manaus. Sim, sim.
Até né? porque o investidor, ele já vem com o intuito de ganhar dinheiro com esse Ganhar imóvel, dinheiro. né? Não é para ele São morar. pessoas que entendem desse tipo de investimento. Até estava explicando isso hoje para uma parceira, uma corretora. O cara vai quitar antes Da entrega. vai quitar antes da entrega. Eu falo, olha, esse cara, ele encara esse investimento, ele não encara como uma reserva de emergência, ele não encara como uma rentabilidade a curto prazo, Certo. ele encara esse investimento como proteção de patrimônio e lucro futuro. Uhum. Então o cara pega ali um valor que estava num Tá CDB, estava no guardado lá, tá LCA, aplicado lá. estava aplicado num tesouro direto que estava rendendo bem, mas que está começando a ter uma queda Uhum. significativa aí na Selic. Ele está pegando esse dinheiro e ele está aportando no imóvel. Ele sabe que o imóvel não vai ter erro, não vai Por ter quê? desvalorização. Porque na ciência, pelo menos, a gente tem um índice de valorização diferente. Certo. Né? A maioria das construtoras vira as tabelas com base no INCC. Uhum. Né? A gente, apesar de o nosso indexador aqui da tabela Flex ser o IPCA, a gente corrige os nossos valores baseados no markup interno da construtora. Né, para o nosso ouvinte que não, É não, isso, por não favor, já manja ia te pedir. do que é o markup, Sem o o. markup ele é uma decisão de preço que leva em consideração a velocidade de venda, quantidade de unidades, demanda do mercado. Eu levo tudo isso em consideração e eu defino por quanto eu consigo vender aquela unidade. Tá. Né? Então, o markup é como se eu fosse no supermercado e eu pegasse aqui, ó, esse arroz aqui vale R$ 5. Esse é o meu markup. Eu Uhum. decidi o preço. Calculei o meu custo, calculei a minha demanda e sei quanto é o meu lucro. Né? Então, o nosso cliente de ciência, ele tem pelo menos 1% de rentabilidade ao mês, daqui até a entrega do imóvel. A gente tá falando Entendeu? aí de. Então, Se ele comprou lá no lançamento, ele vai ter pelo menos 36% pelo aí. menos 36% de valorização. É um No excelente mínimo. negócio, Né? né? E aí, quando a gente está chegando no final das tabelas, que a velocidade de venda tende a aumentar muito por conta da escassez, né? Que tem gente que prefere deixar para comprar na última hora, né? A gente fala, Sempre fala. acha que vai. Não, eu vou comprar depois. Não, o corretor fala, 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 fala. Cara, vai virar a tabela. Sim, vai Aí o aumentar, cara, né? aí o cara, esse corretor tá tirando onda com a minha cara. Esse negócio vai valorizar. Aí o cara espera 2 meses e já tá com 10%. Já tá com 10 não, já tá com 3% a Sim. mais do valor. Pelo menos aqui com a gente, né? 3% a mais do valor em cima. Caraca, como cresceu isso, cara? Tá lá, o imóvel valorizando todo mês e a demanda não cai. E você viu, para explicar isso se dá a velocidade de venda. Vocês fizeram Uhum. 50 vendas em 3 horas, né? De evento. 35 vendas em 3 horas de evento. 35. E 50 foi do lançamento até esse evento, né? Isso, Então, do lançamento até o final do mês. deu o quê? Menos de 30 dias, no caso, né? Pois é. Do lançamento foi dia 17. Menos de Até o dia 17 15 nós tínhamos dias. feito 5 vendas, por exemplo. Uhum. Né? Então, do dia 17 até o dia 31, daqui pro mês passado foi até 31, Certo. foram 50 vendas, pô. É uma velocidade gigantesca, né? E é isso que às vezes o cliente não entende, né? Por isso que aquela pergunta que eu fiz, como é que está o mercado? O cliente sempre pergunta isso, né? E isso Uhum. vem de clientes, inclusive investidores também, que eles querem saber como é que está o mercado. E aí tá aí a resposta, né? Nos números, né? E a gente vê a quantidade de lançamentos na cidade, né, o Uhum. Saulo? Então, para o cliente que tem esse receio, eu sempre falo que o construtor ou o dono de negócio não vai dar vou construir aqui. Não é assim, aleatório, Não né? é, Tem cara. todo um estudo, dá um tempo para se chegar naquele produto, né? E já sabe quanto é que vai custar, qual o lucro que eles Justamente. vão ter. Uhum. Então ele não acha que ele vai lançar e correr o risco de não vender. E é tudo muito, cara, é impressionante quando a gente vai ver esses cálculos de viabilidade, porque Uhum. hoje eu faço cálculo de viabilidade para o cliente na frente dele, sobre o Certo, investimento. legal. Tu consegue dar Consigo fazer um panorama para ele mostrar o de cenário para viabilidade. ele daqui a tanto tempo, quanto que ele vai lucrar com aquilo ali, Agora, quando a gente vai fazer um cálculo de viabilidade do empreendimento como um todo, que é muito gigante, né? cara, tu vê que é muito milimétrico na ponta do Sim, lápis. sim. Qualquer erro, qualquer desconto tem que estar milimetricamente calculado. E isso é importante para o investidor entender que, assim, lógico, ninguém vai entrar no game para fazer por amor. Para perder, né? Ninguém vai entrar no game para fazer por amor. Sim, sim. Todo mundo tem que ganhar Não dinheiro. é uma obra de Inclusive caridade, o né? Stephen Cohen, não sei se você já leu o Stephen Cohen, ele fala todas as relações comerciais precisam ser relações de ganha-ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Sim. Eu ganho porque eu vendo e tenho a minha Comissão. comissão.
O cliente ganha porque ele acabou de adquirir um novo ativo, o vendedor ganha porque ele acabou de ter um lucro em cima da operação. Uhum. Então, quando não é vantajoso para todo mundo, nem para quem está ganhando dinheiro fica vantajoso, porque ele acaba tendo um prejuízo de expectativa. E vai ser um produto provavelmente único. Ele vai lucrar aquilo ali e pronto, não vai mais fazer, né? É isso. É uma Quando relação tem uma coisa, ganha-ganha, isso. sim, não é é a famosa relação que é bom para todos os lados, que a gente fala, né? Justamente. Perfeito. E nesse aspecto, ainda pensando na questão de investimento, tá, Saulo? Hoje, a gente já falou aqui para o cliente que ele pode comprar qualquer produto da Ciência pelo financiamento bancário, que é o mais comum, embora hoje o mais difícil devido à situação de juros, mas está fluindo, né? Aí a gente tem aqui com vocês a tabela direta e a tabela investidor. Eu sou investidor, eu compro o produto de vocês em quantas vezes parcelado? A gente tem hoje 2 tabelas pensando no... 3, na verdade, né? Pensando no investidor. Eu dou para ele a possibilidade de comprar com 5% de desconto Certo, e parcelar o valor do imóvel em 3 parcelas, ok. né? Então, assim, a quitação é como se fosse uma Sim, compra à vista, 90 né? dias, né? Só para... A diferença é que, como eu tô dando 5% de desconto para ele, o valor de tabela de imóvel na planta, que já é muito abaixo do que ele vai valer quando ele for entregue, vai estar 5% a menos. E Certo. 5% a menos, 5% de 440 mil é grana. Sim, faz diferença. É grana, Sim. né? Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda é esse cliente comprar com 5% de ato só. Então, o cara vai comprar um imóvel, vai fazer uma composição de carteira, Uhum. vai fazer uma proteção de patrimônio dos bens, do dinheiro dele, dando 20 mil de ato, por exemplo, 25 mil de ato, né? E parcelando o restante em 12 parcelas sem juros e sem correção. Ou ele pode pegar o valor total do imóvel e dividir em 18 parcelas fixas, Sem sem juros juros e nenhum. sem correção. Perfeito. Aí tu imagina, eu posso te parcelar o meu carro em 18 vezes sem juros e sem correção. Que ele chega no máximo 30 mil. Agora tu imagina eu pegar 440 mil e dividir para Que ti é o em preço 18 médio. parcelas. Individualizar o imóvel para você pagando em 18 vezes. Isso é algo que só uma empresa com um porte financeiro grande consegue fazer. Consegue segurar essa Consegue bronca, segurar essa né? Sim, responsabilidade, sim, é né? verdade. Porque a partir do momento que eu te vendo, aquele imóvel para de se valorizar. Se você tem inadimplência, se você passa qualquer situação, você está segurado, Sim. tá? Isso é até um fator importante de eu ter tocado aqui, porque aqui na Ciência nós temos uma seguradora específica que fornece para o nosso cliente o seguro MIP. Você conhece o seguro MIP? Na verdade, eu não lembro o significado da sigla. É, Me esclarece aí, porque se eu não lembro, quem vai ouvir a primeira vez que não vai saber Cara, o mesmo. seguro MIP, ele é um seguro que era exclusivamente de banco, né? Certo. Ou o cliente podia ir lá e comprar o seguro A MIP por parte. fora, à Certo. parte. Né? O seguro MIP ele significa morte ou invalidez permanente. Tá. Então, ele é um seguro que quita a parte ou 100% do financiamento, a depender dos sinistros que acontecer com o cliente. Né? Então, no mercado, o MIP pode custar entre 0,8% a 1% do valor do imóvel, né? Sendo baseado aí no saldo devedor da unidade, e enquanto perdurar o financiamento, perdura o seguro MIP. Certo. Né? E aqui na Ciência, a gente oferece para o cliente esse mesmo seguro a 0,027% do valor do imóvel, levando em consideração o saldo devedor da unidade. Não tem variação nesse percentual. Não tem variação Isso nesse é percentual. em contrato. Vem em contrato. Legal. Né? A gente envia para o cliente no e-mail, ele assina um contratozinho lá, Uhum. referenciando os 0,027% do seguro MIP. Imagina um seguro que pode acontecer um sinistro com o meu cliente hoje, né? Se eu sofrer assim, Deus o livre, A né? gente não quer, mas Não a quer, gente mas fala Deus o livre, mas é um a fato. gente tem que se Todo mundo preparar sempre tá para o pior, né? propenso aí, sim. É a vida. O cliente sofre um acidente e acaba que não pode mais trabalhar, Certo. fica inválido, não consegue mais se mover. A seguradora vai avaliar o grau da invalidez e ela pode quitar 50%, 60%, 70%, até 100% do financiamento. imóvel. E no caso de um óbito é 100% Garantido. de quitação. Fica para os Né? herdeiros. Fica já direto para o herdeiro. Então, é mais uma segurança para o meu novo investidor, Claro. para esse cara que ele tem uma vida muito centrada, muito correta, mas a gente precisa estar preparado para tudo. E né? seguro ninguém quer precisar, mas né, usar, mas é um negócio que a gente precisa
ter. Por isso que o ditado segura morrer de velho, né? Pronto, a gente não quer usar ele nunca, mas é um mal necessário, É um né, mal cara? E necessário. nesse aspecto aí eu achei interessante que ele também, o valor diminui conforme o meu saldo devedor diminui. É isso? Isso. Então não é uma parcela fixa, ela começa alta e vai E ela reduzindo vai. com o tempo. Cara, no caso de um Sensa Lavi, por exemplo, Certo. o seguro MIP começa com 150 a 170 reais Ao mês. E aí ele vai ao caindo mês, e aí conforme ele eu vai vou diminuindo conforme eu vou abatendo no meu abatendo. saldo. Show de bola. Né? É Então, muito interessante, muito bom já saber. é uma possibilidade a mais para o meu cliente investidor ter uma segurança, né? Já é uma E isso segurança a mais. é algo diferencial da Ciência, especificamente, né? Isso é um Tá. diferencial nosso. Outro diferencial que me chamou a atenção na apresentação de vocês, eu queria que tu explorasse um pouco pra gente, é sobre a questão de personalização, né? Como a gente já falou, a gente está aqui no decorado, ele tem uma bancada Y, um piso X, uma luminária, etc. Né? Obviamente que ele não é entregue nessas condições, né? Na hora que eu vou receber meu imóvel. Quer dizer, ele até pode ser entregue, Pode ser, isso. desde que eu decida fazer essa personalização. É isso? Como é que funciona isso para o cliente? Isso. Assim, para começar, o cliente da Ciência, ele já é premium desde o padrão. Certo. O padrão que eu entrego para ele já é um porcelanato de 60x60 em cor marfim. Isso é padrão. Padrão. Legal. Bancadas em granito, cubas em inox, né? Toda a louça de banheiro em boas marcas. A gente sempre usa Deca, Docol. São marcas Marca de de referência qualidade, no sim, mercado sim. de qualidade e que tem a principal função de durabilidade. Sim, sim. E a gente já entrega a unidade padrão tendo uma certa combinação entre os itens, Tá. né? Então, depois que o cliente compra, a nossa assistente de personalização liga para ele e aí ela marca um horário com ele para ele vir aqui na loja e ele poder escolher qual revestimento ele quer na unidade dele. Se ele quer colocar um piso branco, marmorizado, se ele quer colocar um piso marfim de tamanho maior, se ele quer trocar as bancadas de granito para um nanoprime, que é aquele branquinho, bonitinho, Uhum. se ele quer colocar uma cuba sobreposta no banheiro, se ele quer colocar um porcelanato retangular, tudo isso ele tem possibilidade de fazer isso no momento da personalização. Certo. E aí eu sempre falo nos meus atendimentos que o cliente da personalização ele tem três Possibilidades. não, ele tem 3 benefícios principais de fazer personalização com a gente. Na obra já, durante a obra. O primeiro, ele paga só o custo do material. Certo. A gente não vende material com lucro, por exemplo. Como nós compramos direto com o fornecedor, então sai muito mais barato para a gente e o nosso cliente paga o mesmo valor. Show. Então ele já começa economizando Com na o personalização material. que ele vai fazer. Certo. Segundo, a mão de obra já vai ser implementada de qualquer forma. Então ele não paga a mão de obra. Uhum. Né? E terceiro, toda reforma que é feita na unidade, o material que é aplicado entra na garantia da unidade. Certo. Então a gente sabe que quando o cliente compra um imóvel na planta, quando ele recebe, a primeira coisa que ele faz, Mexe. arranca todo o piso, Uhum. bota um piso novo. E aí esse é o primeiro fator para perder toda a garantia do imóvel. Porque ele já descaracterizou o imóvel, como ele Descaracterizou comprou do contrato, né? E aí furou uma tubulação de gás, furou uma tubulação elétrica, de água, o condomínio não se responsabiliza, cara. Sim, sim, sim. Então, fazendo a alteração com a gente, a reforma já entra na garantia do imóvel. Sim. E o cliente já tem isso como benefício para ele. Mas aí, essa personalização, agora é uma dúvida do corretor, Fabiano Bahia, tá? Ela é as opções que vocês dão para o cliente. Isso. Não eu não posso querer, eu quero esse outro porcelanato que tem na loja aqui que eu vou comprar. Não, Não, com vocês já, não, com as opções dadas pela Sense. Isso. Por quê? Beleza. Eu vou te explicar por quê. Ah. Porque a gente trabalha com uma viabilidade de material. Uhum. Então, eu vou oferecer para esse meu cliente itens que eu sei que tem em quantidade. Ah. Por quê? Eu vou fazer a reforma, vou trocar um piso para um piso extraordinário, acetinado, rosa, com dourado, um negócio extraordinário. Negócio, literalmente da China. Passou 2 anos, a empresa que fazia esse piso não faz mais. Porque não tem venda. Uhum. E aí se quebra. Para trocar. Para manutenção. Entendeu? Então Sim. a gente sempre trabalha com itens que a gente tem certeza que eu tenho em quantidade. Daqui a alguns anos quebrou, eu vou achar no mercado para trocar. Isso. E a gente trabalha com porcelanatos Porto Belo, que é uma marca de referência no mercado também. Uhum. Então, a gente... Desde o padrão, Saulo? Desde o padrão. O padrão já é um porcelanato Desde o Porto padrão. Belo. Bem legal. Bom então, saber. a gente já trabalha com esse padrão para que esse cliente tenha esse requinte, né? Sim, sim.
E, assim, o nosso principal objetivo da personalização, antes de tudo, antes de entregar para o cliente uma possibilidade de fazer uma reforma e receber a unidade pronta, é reduzir o tempo de maturação do condomínio. Para quem já morou em condomínio novo, recém-entregue, sabe como é chato, cara. A dor de Se cabeça inicial, né? mudar, e a gente fazendo gesso, pintura, trocando Todo piso, mundo em obra, trocando bancário, todo praticamente. mundo de obra. Sim, Então sim. praticamente não tem como tu morar no condomínio nos primeiros anos. E aí, a nossa intenção é reduzir de um tempo de maturação de 2 anos para entre 8 meses e 1 ano o tempo de maturação do condomínio. Certo. Porque as Teoricamente, reformas todo mundo que vai entrar já vai entrar do jeito que queria o imóvel. as reformas que mais demoram são reformas de piso e bancários, Uhum. É que né? mais faz barulho, né, mano? E o que que esse cliente vai poder personalizar com a gente? Pisos, bancadas, metais, então cubas, bicas, tudo isso que eu conseguir personalizar, espelhos e box. Então até o box que ele vai ter no banheiro ele vai conseguir personalizar. No caso do Ciência Ponta Negra, o cliente pode personalizar até o layout da planta. Ele pode escolher remover uma parede para fazer a integração da sala com o quarto 2. Então, se no caso for um casal Sem filho ali, jovem, sem quer filhos e ampliar a querem ter sala. mais espaço no apartamento, a nossa sala já tem um tamanho extraordinário, já tem um tamanho bem grande, e ele ainda pode escolher ampliar essa sala e ganhar mais espaço ainda. Entendi. São detalhes que fazem muita diferença para quem vai comprar o produto, né? Sim. E é bom o cliente ficar ciente disso, porque não é todo mundo que oferece essas possibilidades, né? Inclusive, hoje, devido a esse estudo, é engraçado a questão comportamental, né? As construtoras, como a gente falou, não dão ponto sem nó. E como todo mundo geralmente mexe, né? Aí já tem algumas construtoras entregando ele pré-pronto, né? Sem Uhum. piso, Sem justamente piso. que é para diminuir o custo, poder vender num valor melhor. E aí, quando o cara compra, quando ele recebe, ele já coloca o piso da cor que ele quer, do jeito que ele quer. E assim você vem com uma proposta de personalizar, o que também é um baita de diferencial, né? E aí, voltando aqui para a questão dos produtos, ô Saulo, a gente tem hoje no mercado 2 produtos, que é o Ponta Negra e o Levi, Uhum. que você citou que são momentos diferentes, né? Isso, na vida do cliente. Beleza. A gente tem hoje, então, a Ciência hoje tem no mercado, Saulo, 2 produtos bem específicos, né? Que é o Ponta Uhum. Negra e o Lavi. São públicos distintos, momentos distintos de vida, né? Você falou de versatilidade, de qualidade de vida. Uhum. Quem é hoje, pelo que tu percebe, eu fosse ofertar o Ponta Negra, quem é o público principal que você percebe no comportamento comprando? Quem é a faixa etária? Quanto ele precisa ter de renda para ele poder ser aprovado no Uhum. financiamento? Quem é esse público do Ciência Ponta Negra? Cara, vamos lá. O cliente de Ponta Negra, assim, tem algumas categorias, mas a Certo, principal categoria, eu diria que são jovens de 25 a 35 anos, então eu dou esse range aí de 10 anos. certo. São 25 a 35 anos que tem uma renda entre 13 e 17 mil reais, né? Podendo aí referenciar para unidades mais altas também. Uhum, Pode ser um solteiro, ou um casal com um filho. Esse é o padrão que eu tenho lá no Ciência Ponta Negra. tá. Eu não vou dizer para você que eu consigo acomodar bem uma família com 3 filhos, Sim, até por exemplo, porque são 2 né? quartos, né? Não faz muito E sentido. acaba chegando um momento que os filhos Vão gostam de se crescer, claro, individualizar e claro. tudo. Uhum. Então, é geralmente assim, ou é o cara solteiro, ou é o cara entre 25 e 30 anos, que é ele e a esposa, então Sim. pensando em ter um filho. Eu Uhum. acho que esse é o perfil predominante. Um casal que está pensando em no futuro ter um filho, Ampliar a família aí. ampliar a família. E que quer estar próximo da natureza, que gosta ali de pegar uma Isso. bike na Ponta Cara, Negra e e é tudo assim, mais. eu acho que a gente não chegou a falar sobre os Jardins Ponta Negra, né? Não. A gente quer entregar para o cliente do Ciência Ponta Negra um conceito de living, de ele poder usufruir daquela região, porque, querendo ou não, hoje a Ponta Negra permanece sendo um cinturão verde na cidade, né? Certo, sim, Então, sim. Ponta Negra, Tarumã faz essa conexão assim da área Com de a maior área, sim. preservação da De cidade. mata ali, né? Então, a gente vai proporcionar para aquele cliente ali, então o Grupo MRV está investindo naquele entorno do Ciência Ponta Negra um total de 28 milhões só em infraestrutura. Qual Pro infraestrutura é bairro. essa? Repavimentação das ruas, calçamento de qualidade, então eu vou expandir o calçamento, iluminação, ciclofaixas, praças de uso comum, para que esse cliente possa usar não só as dependências do condomínio, que já são de extrema qualidade,
mas também que ele tem uma qualidade de vida maior de sair do condomínio, ir a pé para a live, ir a pé no Veneza, tomar um café no domingo de manhã, sair para passear com o dog, sair para andar de bicicleta e não precisar ir lá para o calçadão. Então, eu quero entregar para esse cliente essa sensação daquele ambiente. E esse ambiente, ele reflete dentro do produto. Então, como eu te falei, essas pessoas chegam a ser, às vezes, o mesmo público do Lavi. Qual a diferença desses dois? O cliente do Ponta Negra, ele tem uma rotina muito bem consolidada. Uhum. Ele sabe onde ele vai estar durante o dia inteiro. Então, para ele não faz diferença ele pegar 10 minutos a mais de trânsito para ir, 10 minutos a mais para voltar, mas em compensação, quando ele vai para casa, meu parceiro, ele foi para Ele casa. se desliga. Ele consegue se desconectar de tudo que lembra o trabalho dele. Então ele vai curtir a varanda dele virada para o nascente, vendo o rio, vendo a ponte, vendo a cidade iluminada, olhando para a área de lazer embaixo, muito bem iluminada, ou poder estar no deck da piscina e ver o pôr do sol ali no skyline bem marcado, bem laranjado. A gente sabe que o pôr do sol aqui de Manaus é muito bonito, né? Sim, sim. E Então, quem mora na Ponta Negra geralmente quer ter essa paisagem, né? e, cara, como é que eu faço a transferência de sensação para esse cara? Eu falo, é a sensação de tu viver o final de semana todo dia. Sim, sim. Tu chega em casa como se fosse um domingo de manhã, todo dia. É essa a sensação que eu tento transmitir para o cliente, porque é a sensação que o produto quer transmitir. Certo. É essa sensação de, pô, cara, eu fui para casa, eu sei que lá na Ponta Negra de noite é mais friozinho, bate um ventinho bacana, as árvores ajudam a esse clima se manter. Eu tenho o ar, por consequência, por ter uma quantidade maior de árvores, melhor para se respirar. Eu tenho menos barulho, né? Então acaba sendo uma região mais sossegada e tudo isso contribui para esse cara ter essa vida mais E esse tranquila. investimento que vocês estão fazendo ali no bairro, a gente já nota a diferença hoje, né? Já, Já cara. tem, eu estive lá no evento semana passada, e Uhum. aquela rua lateral que era só barro, Não hoje existia tá, rua. É. não, eu cheguei a ver, ainda tava o barro ali. Uhum. Hoje tá bem asfaltada, bem iluminada pra caramba, né? Já tem produto sendo construído lá da própria Sim. MRV, né? Uhum. Então já é um negócio que o cliente já consegue enxergar sem ficar só na ideia. Ele consegue ir lá, pegar o carro e conhecer o Ele redor consegue ali, dar uma visualizar. passeada, É. é aqui que vai ser, é aqui que eu vou morar. Ele já tem essa visão hoje, Sim. né, de bairro, legal. E aí, trazendo aqui para o Lavi, para Constantino Nery, né, hoje, você, pelo que eu percebia na tua fala, nos números de vocês venderam muito para investidor, Sim. certo? Lógico que também tem a pessoa que quer morar, ou que já mora aqui, ou que a logística daqui favorece, É, né? cara. Mas eu também acredito que é um produto muito forte para investidor, para essa questão de ganho com rentabilidade com a locação do imóvel, né? Porque a gente tem ali duas faculdades que trazem um público, Sim. né, bem fiel Cara, para só a cá. Fametro tem 3 unidades ali na Constantino. Pois é, a Fameto está comprando tudo ali, né? É. Cresceu pra caramba nos últimos 20 anos, né, eu acho. E esse cliente do Lavi, Saulo, ele tá vindo mais, tu percebe realmente? É esse mesmo mau comportamento? É mais o cara que quer comprar o imóvel para investimento? Sim. E aí, assim, a gente consegue fazer uma distinção um pouco maior dos públicos aqui no Ciência Lavi, por conta dessa crescente de investidores. Certo. Então, o meu investidor, minha investidora, que eu tenho muita cliente mulher investidora também, ele tem ali a partir dos seus 35 anos. Novo, né? Já é o cara que. Ele tem a partir dos 35, já é o cara que entende um pouco mais desse ramo. Certo. Então, ele já tem uma carteira pequena em investimento, ele é um funcionário público, ou ele é um dono de uma pequena empresa também, que fatura aí entre 12 e 15 mil reais por mês, né? Porque aí varia um pouco em É um relação. cara organizado financeiramente, que isso é É um cara importante, né? organizado financeiramente. É um cara que ele já entende que nem todo o lucro da empresa Ele dele é pode para gastar, né? cachaça. É. Que fique claro, né? Que fique claro, que Uhum. ele sabe que nem todo o lucro da empresa dele é para gastar, que ele precisa reinvestir, ele precisa montar a carteira dele. Esse é o investidor. Essa é a investidora do Ciência Lavi. É Uhum. um pessoal que vive a região também, tá? E conhece a Constantino Nery, já estudou em alguma das faculdades, sabe como é a movimentação, entende um pouco sobre demanda represada. A gente tem uma demanda represada de aluguéis muito alta ali, cara. Se tivesse mais imóvel, eu alugava, né? Cara, o residencial do Bosque não para. É, ali
Cliente que tem unidade lá. Eu vou até no mais humilde, vou no Tocantins, vou no Jornalistas, eu acho que ali você Não quase para, não não encontra para, imóvel não para, não disponível, para. né? Anuncia, aluga. Imagina, são imóveis com uma tecnologia construtiva Ah, não, já antigos, passada, Nem né? tem estrutura de condomínio, Não tem estrutura alguns de não tem condomínio. área Então, comum, nada. a gente vem já trazendo para esse cliente muito mais possibilidade de atuar muito forte nessa demanda represada. A gente fez um estudo para entender qual população circulava ali naquela região, e a maioria que moram ali são investidores que moravam antes em regiões mais periféricas da cidade, ou até mesmo regiões limítrofes da cidade, moravam ali nesses interiores mais próximos e vêm todo dia para a faculdade estudar. E aí é um estudante de medicina, é um estudante de direito, é um estudante de engenharia, que quer morar mais perto ali, Para porque ganhar mais qualidade de vida, né? mais Mais qualidade tempo. de vida, poder acordar mais tarde. Sim. Então, o investidor, até o novo investidor, que é o cara que está entrando agora no mercado e não tem muita noção desses indicadores, está enxergando isso. O investidor consolidado, que é aquele cara mais antigo, está comprando de 4 unidades. A Sim, gente já vendeu para uns 3 ou 4 clientes comprando 4, 5 já unidades. vem, já garante o máximo que ele pode ali naquele Porque momento, ele né? sabe Que vai retornar, né? o potencial do Sim. produto. E, em contrapartida, nós temos ali os que estão comprando para morar. E falo assim para vocês, existe uma demanda muito forte nesse sentido. Não é só investidor que está buscando. Não é só o investidor que está buscando. E aí eu tenho uma categoria que são os filhos da segunda geração da Constantino Neri. São aquelas moradias antigas, tem pessoal que já está ali, ó, que é um conceito, até que é o conceito do amazonense, que eu ouvi isso do Tony Bittar. Não sei se você conhece, Tony Bittar. Não. É Quer um dizer, eu acho que ele é de construtora também, né? parceiraço da construtora Da Colmeia, colmeia, sim, que ele verdade. falou, cara, Manaus tem o bairrista, É o cara que mora que no é o bairro a cara vida que mora no toda. bairro a vida toda e não troca por nada. Sim. Então, a gente tem essas regiões mais antigas da cidade, a gente tem uma categoria de bairrista muito mais enraizada. Então, a segunda geração desse pessoal tá vindo para Constantino, tá vindo morar no Lavi, Quer que é o morar no cara, condomínio e que é o tal. cara que quer morar no condomínio, quer ter um lazer um pouquinho mais Ou então ele quer bacana. ficar próximo da família dele, já foi a infância aqui, né? Justamente. E aí a gente tá. Aí as visitas são assim: vem primeiro os interessados, que são os mais jovens, e essa galera que fica entre os 25 e o 30. Depois E aí vem ele, na segunda visita, ele traz o pai, ou a mãe, ou pra o olhar, pra tio para conhecer. olhar, Ou pra já comprar outro. para validar a escolha, ou para tá escolhendo o vizinho dele, né? Sim, sim. Então a gente está tendo essa crescente aí. O público morador é bem mais jovem e o público investidor já fica ali a partir dos 35 anos, aí um Legal. pessoal já mais Eu consolidado. te perguntei isso porque é bom pra gente informar para as pessoas que vão nos ver, inclusive os corretores, né? Já Uhum. terem o norte, né? De para que tipo de público que eles podem atuar com o produto da Ciência, né? E em relação à Ciência em si, ao comprador final, a esse cliente que quer comprar o produto de vocês. Hoje, a gente está agora em setembro, Uhum. tem algum diferencial? Ainda tá. Porque geralmente no lançamento teve desconto, teve É, bônus, né? uhum. Eu participei aqui, então eu tinha bônus de personalização, tinha desconto, né? Isso. Como é que tá isso hoje? Depois que já saiu essa primeira leva aí, vocês estão com algum diferencial para esse cliente que está vindo agora no mês de setembro com vocês? Cara, a gente fez um estudo na nossa demanda, né? A gente Tá. viu que o mercado inteiro passou por um período de 7 dias de retração no começo do mês. Feriados E aí, aí né? foi reflexo do feriado Sim. e algumas notícias também impactantes. Mas aí a gente já está sofrendo agora que tudo que foi represado lá está vindo Vem agora. agora no final do mês. E aí a gente colocou aí uma campanha para acelerar esse resultado, que é um desconto de até R$ 15.000 em algumas unidades no Ciência Lavi. Legal. Então, para fomentar muito mais esse lançamento, a gente colocou até R$ 15.000 de desconto em algumas unidades aqui no Ciência Lavi. E provavelmente até o final do mês a gente lança alguma coisinha aí para dar uma acelerada no Ciência Enfim. Ponta Negra também. Ah, então hoje a pessoa que quer comprar o Lavi, ele tem unidade com até R$ 15.000 de R$ desconto. 15.000 de desconto. Cara, já é uma boa economia, né? Já é uma boa E vocês economia. estão estudando aí, vendo se consegue aí com a direção alguma coisa lá no Ponta Negra também, para quem Isso. quer morar lá. Legal. Cara, eu acho que do Ciência, de uma maneira geral, dos produtos Ciências, a gente já Uhum. deu uma boa noção para o cliente, né, consumidor. Quem sabe também para o corretor que ainda não Pro veio aqui, corretor, né? Que é você importante. você dá os treinamentos, né, para a Uhum. turma de venda. Eu já participei aqui, eu acho bem legal o roteiro que vocês fazem, né?
de visitação com o cliente, eu achei bem interessante, é algo diferente de fato, né? É uma experiência, como se usa hoje em dia a palavra, né, Saulo? É uma experiência diferente. E aí, tirando um pouquinho já de produto, falando especificamente da tua especialidade de investimento, se você pudesse dar uma dica de investimento de mercado imobiliário de uma maneira geral, o que você poderia deixar de dica aí para o pessoal que vai nos assistir? Cara, eu costumo pensar assim. Esses dias eu atendi um cliente que ele é um emergente, né? Ele tem Tá. um amigo dele que é o assessor de investimentos dele. Aí já dá para saber a conclusão da história, Aham. né? O cara queria pegar uma parte do valor que ele tem aportado em fundos imobiliários e ações, porque a liquidez acaba sendo um pouco maior, né? Ele queria Uhum. tirar isso de lá para dar entrada no empreendimento, né? Para diversificar a carteira dele. Certo. E aí o assessor dele disse que não, Um a assessor rentabilidade é barra muito amigo. baixa, a liquidez é muito baixa. E aí eu te pergunto, você como profissional que trabalha com terceiros, é muito difícil vender um terceiros? O imóvel Velocidade de tá venda. pronto, tá dentro do valor de mercado, vende rápido pra caramba. Cara, é muito rápido. Sim. A gente vive um cenário hoje no mercado imobiliário onde as estações da pirâmide do mercado imobiliário se movimentam muito rápido. Eu estou tendo um destaque dentro de uma categoria, que é o Minha Casa Minha Vida, que está movimentando a pirâmide como um todo. Sim. Então, se eu tenho alguém da base da pirâmide fazendo um upgrade para um imóvel de médio padrão, por exemplo, e eu tenho um cliente de médio padrão fazendo um para o de Alto alto, padrão. o que não me garante a revenda dos meus imóveis? Entendeu? Sim. Então, às vezes o cliente investidor, principalmente o novo investidor, principal receio dele é a liquidez. Certo. A velocidade do Isso. negócio. Só que a gente precisa diferenciar uma coisa na cabeça desse cara. Investimento em imóveis não é reserva de emergência. Com Não certeza. é. Porque a Tem velocidade como. de venda é pelo menos 60 dias. Tá? Então não é reserva de emergência. Segundo, investimento em imóvel nem sempre vai ter um ROI tão alto. E o retorno, ele é escalonado e ele é futuro. Então, se eu compro um Lavi hoje, meu retorno vai ser daqui 3 anos e meio, É o a tempo da contar o obra. tempo de maturação. Sim. Né? Então, vão ser daqui 3 anos e meio meu retorno. Tá? Então, o cliente investidor no mercado imobiliário tem que entender o seguinte: investimentos em imóveis são proteção de patrimônio. É um negócio seguro. É um negócio seguro, é tangível. Warren Buffett fala isso. Se tu tem todos os investimentos que te rendem rentabilidade, tu tem uma boa carteira, tu tem bons dividendos e ganha muito dinheiro, e tu não tem imóvel, está fazendo alguma coisa errada. Então, eu indicaria esse cara a voltar os seus olhos para o mercado imobiliário, que está em ascensão, né? A gente tem aí as mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, que estão movimentando a pirâmide em todos os sentidos. É até estranho falar pirâmide, né? Parece. A gente Mas lembra é de só a coisa. gente Mas sim, pensar no modelo, né? Então eu a tenho base ali, os né? imóveis de O base, grosso. os imóveis de médio padrão, Claro. alto e altíssimo padrão. Entendi. Então, essa movimentação favorece o investidor. Por quê? Esse cara ele consegue começar um negócio hoje com 20 mil reais. Imagina, tu compra 20 mil reais. Tu tem um papel, e no mercado de fundos imobiliários, tu tem o título de papel e o título de tijolo, que são imóveis que tu tem, não tem a posse, mas tem a sociedade, e outro que é um imóvel que rentabiliza, que ele é físico, né? É como se estivesse aportando lá. Eu tenho aqui esse prédio que ele está sendo alugado por um PJ, ele rende tanto, e a distribuição é tanto É para cada, dividido, né? é dividido para cada pessoa do fundo. Uhum. E o papel já é diferente. Então, hoje tu aporta 20 mil reais em um imóvel e tu tem um papel de 440 mil, que não é de praxe no mercado. Claro, já ia te falar Mas um se tu faz percentual uma bem sessão de baixo. direito, consegue vender a 1% já no mês que vem. Entendeu? Então, hoje tu faz um investimento baixo para ter um patrimônio alto dentro Tem. desse mercado, né? E a Sim. tua rentabilidade ela vai de 1% ao mês ali, né? E quando tu recebe o imóvel, recebeu hoje, tu quer vender ele amanhã, tu já vende com toda a valorização que teve nesse tempo Nesse todo, período todo, né? Essa é né? uma das principais vantagens de você comprar na
planta, né? Isso. Porque você tem esse período de valorização, né? E tem também aquela possibilidade, né? Que ainda não é o cenário o ideal ainda, mas como você mesmo falou, está melhorando, que a pessoa comprar um imóvel, dá os 20% de praxe, vai financiar pelo banco, ela só começa a pagar quando ela recebe o imóvel, né? Isso. E ela coloca ele para alugar, como tu falou, ela vai pagar a parcela do financiamento e ainda Isso. vai ter a rentabilidade, né? Justamente. Então, de qualquer maneira, eu sempre uso o exemplo da McDonald's, né? Não sei se tu já viu aquele filme Fome de Fome de Poder, poder. Aham. né? Eu descobri ali que o maior patrimônio da McDonald's não era as franquias, e Eram os sim os imóveis. imóveis, né? É um dos donos que tem É uma maior sacada, quantidade cara. de imóveis do mundo, né? Isso é uma A McDonald's. sacada. E é pouquíssima pessoa que sabe disso. Eu só fui descobrir vendo o filme, né? Uhum. Então, você que ainda não assistiu Fome do Poder, assista que você vai entender do que a gente está falando. Então, imóvel é realmente um puta de um investimento. Olha eu falando palavrão aqui, lá vai o YouTube Cara, desmonetizar. o mercado de aluguéis, ele valorizou 5,16% no último mês. E isso Isso agora em agosto. isso agora em agosto. Vindo do primeiro trimestre, a gente teve aquela, até saiu no jornal, 6% de valorização nos valores de aluguéis na cidade. E, cara, isso é um crescimento constante. Não é que ele valorizou 6% lá e diminuiu E para parou, né? 5,6% agora. É Sim, de lá para cá ele valorizou já, já 11,6%. acumulou, né? Entendeu? Então, assim, E a gente é percebeu aqui como ficou caro, né? Todo mundo isso. que vem de fora se espanta com os valores aqui em Manaus, né? E tem mais cliente do que imóvel para alugar. Eu vou até falar um negócio aqui olhando para a câmera. Por que tu acha que o primo rico fala para todo mundo viver de aluguel? Porque ele tem um monte de imóvel alugado. Aluga os imóveis dele, né? Cara, isso é uma sacada extraordinária. Se tu Sim, pode educar um público para consumir o teu produto de forma indireta, pô, cara, então o grupo tem muitos imóveis e estão alugados. E o cara tá sempre dando fala rentabilidade pro, dele. pro, pro, pro ouvinte dele viver alugado, que é mais rentável. Na verdade, tem até eu acho que eu já vi, virou meme no áudio, acho que é do Joel J, né? Que ele fala que todo mundo que fala para tu não comprar um imóvel já tem um imóvel. E quer te Né? alugar. Então, todo mundo que fala não compra, aluga, eles já têm um imóvel. Então, Ele já compra tem teu um imóvel, ele imóvel. fala, né? Não tem como ser diferente a gente pensar nisso. Embora ainda haja essas dúvidas, essas Uhum. pegadinhas, né? E a gente está aqui justamente para isso, para tentar, como você falou, comunicar para o cliente, para o corretor, para a gente ter ferramentas para melhorar esse mercado imobiliário Sim, do sim. qual a gente, um monte de gente faz parte dessa engrenagem ou da pirâmide, né, Saulo? Saulo, tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de colocar que tu não pode deixar de passar ou tudo que tu tinha ideia de falar, você falou, Cara, eu quero fazer um convite sincero aqui certo? a todos os parceiros, corretores, clientes, inclusive clientes, por favor, procurem o Fabiano Bahia para Por vir até favor. aqui, participar da experiência, nem que seja a título de curiosidade, Sim, sim. né? Vir conhecer aqui é uma experiência à parte. Inclusive, tem muitos empreendimentos na cidade que eu convido os parceiros a fazerem um tour, porque são experiências à parte. Viver esse mundo do mercado imobiliário é uma experiência à parte. Então, eu convido vocês a virem aqui no meu espaço, participar de todo o roteiro de atendimento, conhecer as maquetes, que são maquetes pô, extraordinárias. Pra você ter uma ideia, o montador dessa maquete vem de outro estado toda vez que a gente precisa montar uma maquete nova, que a gente compra de um Ficou bonita fornecedor mesmo. específico. Então, vem tomar um café comigo, conversar, bater um papo Tirar sobre dúvidas, trocar investimento, ideia, sim. tirar dúvidas. A gente, inclusive, pode tratar de fazer um evento, uma reuniãozinha, uma mesa redonda, Legal, legal. falando Trazer mais gente para sobre conversar, né? investimento imobiliário. Eu tenho alguns parceiros no mercado que são referências em investimento também E que gostam de falar pro e pessoal. que gostam de falar. Legal. Então, é uma experiência à parte viver isso, né? Sim, sim. Até para quem não está nesse Inserido momento, ainda, né? até quem não está nesse momento de comprar um imóvel, Aí é bom né? entender, né, Saulo? É bom começar a entender e consumir esse conteúdo, e aí, quando precisar, já está afiado. Já tem já um norte, já Já não tem o começa norte, cru, sem saber, e isso. agora, o que é que eu faço? E sei lá, vai que cai uma herança no bolso, o cara acerta numa mega, ou então pega uma bolada aí da Não, empresa. o cara abre o olho, Sim, esse é o né? principal fator, né? O cara abre o olho para isso, né? Que
ele tem ali um dinheiro Tem na poupança da Caixa Econômica. Tem uma educação financeira que a gente não tem, né? Na escola, na faculdade, então a gente vive na vida. Ele tem um dinheiro na poupança da Caixa Econômica que está rendendo 0,018% para ele ao mês. E ele tem a chance de repente, com 20 mil, 25 mil reais de ato, ter uma rentabilidade de 1% ao mês aí. E não é 1% ao mês de 20 mil. É isso, é do valor 1% total. ao mês de 440 mil. É matemática pura, né? Então, pegar um valor cheio do imóvel, multiplicar por 36%, ele acha ali o valor de quanto aquilo ali vai render daqui a 3 anos e meio, né? Então, eu convido a ter essa experiência, a vir aqui na loja, eu estou sempre à disposição. Aqui o decorado funciona de segunda a sábado. De segunda a domingo, né? Domingo, agendado, né? Isso. Mas de segunda a sábado funciona normal, de 8 às 18. Certo. E no domingo funciona até às 13 horas. No domingo funciona até às 13, independente de agendamento, tá? E sempre tem um evento, vocês sempre fazem um negócio para receber as pessoas, tem um evento, café. Todo sábado nós temos um brunch com finger foods, né? Então sempre vai ter um negocinho para beliscar ali. Enquanto a gente conversa, inclusive eu sou o cara adepto. Traduz, por gentileza, um brunch, como é? Um brunch, finger food. Tu é louco, né? O inglês britânico do homem. É um café, com comidas e bebidas, gente. É isso aí, traduzindo, né? E aí eu sou um cara muito adepto a, nesses momentos, eu pegar a comida para mim, pro meu cliente, pro corretor, sentando todo mundo na mesa enquanto come e conversa. Eu acho isso muito saudável. A nossa saúde agradece. Bem, pessoal, vamos encerrando aqui o episódio de hoje, tá? Fica aqui já aberto, a casa é sua, quando você quiser voltar, quando vier esse lançamento aí do ano que vem, bora adiantar ou então falar sobre ele pro pessoal, pro nosso público, tá? E você, corretor de imóveis, está convidado, procura o Saulo aqui no Decorado do Sense, e você, cliente, comprador, me procure, que a gente vai aqui, eu vou apresentar o Saulo pessoalmente para você. E aí já fiquem ligados também, na próxima terça-feira mais um episódio, sempre às 20 horas, conto com a tua curtida, com o teu compartilhamento. Já curte logo o vídeo no início para não esquecer, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima terça. Fechou? Tchau, tchau. Valeu, Saulo.